ouve Brasil FM, a sua voz na cidade. Olha, 11 horas e 35 minutos. Espaço aberto para entrevistas. Muito bem, senhoras e senhores, é o nosso programa Espaço Aberto, espaço de entrevistas aqui. Hoje nós estamos recebendo, olha, ele que é pai de 2 filhos, né? Olha, é cristão, autor, pastor, mestre barbeiro, professor, olha, tricologista, teólogo, puxa vida, em 53 anos, com um baita currículo desse, é o Vande Caruso Neto, hoje aqui no nosso espaço de entrevista. Obrigado, viu, Vander, pela sua presença aqui hoje conosco. Eu que agradeço o convite, Nilson. Olha, é uma felicidade muito grande, né? É quando o Matheus disse que você estaria aqui no programa hoje para falar um pouquinho do seu trabalho, para falar de novidade aí, né? Lançando, né? Tem um livro aí na área já, né? Sim, tem um livro. Antes, os nossos ouvintes gostariam de conhecer o Vande Caruso Neto. Quem é Vande Caruso Neto? Muito bem. Além disso tudo que eu já falei. Pois né? Cara. Eu sou um cristão conservador, casado há 33 anos com a mesma mulher, que hoje você tem que perguntar. Você é casado? Sou, mas quantas mulheres? Né? Viu, Andrezinho? Normalmente... Viu aí o Fábio Júnior? Ô, Andrezinho, eu senti maldade nisso, hein? 33 anos de casado, pastor, pai e professor, tem uma escola de barbearia. Você me lembrou agora o Pastor Júnior, rapaz. Agora que me estava vendo que eu estava conhecendo de algum lugar, né? O do Jesus Cop? Da Sara Nossa Terra. Da Sara, Pastor sim, Juninho. Sim, Juninho. E temos aí no nosso currículo, né? A barbearia, a escola de barbeiros. Eu sou mestre barbeiro formado pela Federação Internacional de Profissionais da área da beleza. Nossa escola dá diplomas, não certificados, mas diplomas que são aceitos em mais de 100 países. Eu tenho um livro que foi lançado agora há pouco tempo, que se chama Os 5.500 anos da história da barbearia ao longo do crescimento da humanidade, né? Porque 5.500 anos era da Mesopotâmia, que foi a primeira civilização. Então, na Mesopotâmia já se achavam instrumentos de corte de cabelo, de corte de barba e tudo mais. É interessante que dizem que a profissão, que eu não considero uma profissão, mas há quem considere a respeito, a prostituição, né? A prostituta, dizem que é a profissão mais antiga do mundo, e eu discordo disso. Porque nasceu cabelo nela antes dela ser prostituta, e alguém teve que cortar. Não é? Olha lá. Pois é. Então já tinha barbeiro, cabeleireiro antes disso. A nossa profissão, eu creio que seja uma das profissões mais antigas do mundo. E eu vim trazendo essa história depois de muita pesquisa. Não existe um livro mais completo a nível de informação sobre a história da barbearia, eu acredito, que no mundo. A gente tem aí, são 5.500 anos de estudo, né? Um livro bem estruturado, um livro dinâmico, gostoso de ler, e eu estou já finalmente com o meu segundo livro, que já é um livro mais de ordem religiosa, que ele vai falar sobre a necessidade das práticas cristãs no dia a dia do ser humano, né? Vai falar sobre pesquisa, por exemplo, que o lobo central se ativa quando você se ajoelha para orar, o lobo central se ativa quando você ora, ainda que sentado, de pé ou deitado. São estudos científicos feitos né, nesse sentido. O lobo central é justamente aquele que te ajuda na tomada de decisões. Então, você a ser mais assertivo na tomada de decisões. Então, é um livro bem bacana também, que está chegando aí, está no forno. Esse é o segundo? Esse é o segundo. Segundo já. Esse é o segundo. Esse já tem uns 3 ou 4 anos que eu estou idealizando ele. E é muito
prazeroso, né? Sim, Não é muito, verdade? muito, Porque muito, saber muito. que muitas pessoas vão poder se beneficiar desse conhecimento. Sim, sim, né? verdade, verdade. Muito bom. É gostoso você saber que você fez diferença na vida de alguém. Isso. Eu não escrevo para que eu seja ovacionado. Eu escrevo para que a vida de alguém seja alcançada e seja enriquecida com conhecimento, né? E no caso do segundo livro, enriquecida com graça, com fé e tudo mais que ela precisa para viver o dia a dia. Agora, o escritor por exemplo, quando que surgem as principais ideias, né? É quando você está ali, de repente sozinho à noite, ou de repente numa conversa como essa nossa aqui. Na verdade, talvez o romancista ele viva dessa maneira a nível de insights, né? Porque quando às vezes eu quero elaborar um texto, né, principalmente um comercial, aqui às vezes a gente não consegue pensar aqui, né? Ir além da imaginação. Isso é uma quebra de criatividade. Nós temos uma empresa, eu com o meu sócio Giovanni, chama-se Giovanni Nassi. A empresa se chama ESES, Empresário Saudável e Igreja Saudável. O ESES ele traz justamente esse tipo de imersão. As nossas imersões elas são a nível de criatividade, né, e outras matérias que a gente tem pouco tempo para falar aqui. Esse projeto é muito extenso. E a gente trata com essas palestras, essas imersões, e é muito bacana. E a criatividade, ela sofre bloqueios, né? E esses bloqueios são justamente a cabeça cheia, o nível de problemas, o nível de descanso que muitas vezes te falta. E esses bloqueios de criatividade, eles ocorrem por conta do teu cérebro estar cheio com milhões de coisas. Né? Mas um determinado foco, por exemplo, escrever um livro... você tem que ter esse foco. Então, você tem que ter o foco quando você vai escrever um romance que ele brotou no seu coração e você está imerso naquela história, então você fica 2, 3, 4, 5 dias escrevendo sem comer, sem beber, sem dormir, só com o café do lado. No nosso caso, no caso de quem escreve livros mais a nível de pesquisa ou científicos, não, isso é uma questão de foco, é uma questão de meta, é uma questão de organização. Então, assim... o caso do livro dos 5.500 anos de história da barbearia, eu sou imerso nisso, né? Por quê? Porque esse é o meu ramo principal de atividade. Atua nesse ramo. Exatamente. E como eu sou professor nesse ramo, os alunos muito perguntam, poxa vida, mas a história da barbearia que vem nas apostilas, ela é muito fraca, ela é muito pequena, ela é muito... assim, quando você vai ensinar numa escola, a história da barbearia está lá em 1,5 folhas de resumo, e bem ridículo, bem fora da realidade da história. Meu livro tem 32 páginas de pesquisa. É pouco? Não é pouco, porque barbeiro não gosta muito de ler, então você tem que resumir, né? Você tem que dar uma resumida. Mas houve muitas histórias numa barbearia, né? Meu Deus do céu, o que a gente mais ouve é a história. O pessoal, quando liga para mim, dá para marcar um horário para terapia? Não é barboterapia, é terapia mesmo. Terapia. Então a gente tem a gente está imerso nisso. Na questão do segundo livro, a mesma coisa. É o meu dia a dia, é a minha vida, né? Ter prática diárias de um cristão é a minha vida, porque eu tenho que viver numa vida de caráter, eu tenho que viver com o sim, não e não, ou dá ou não dá, eu tenho que viver... Talvez. Não existe talvez. Eu preciso viver em união com a minha esposa e família, eu preciso dar destino para os meus filhos, eu preciso ser o marido que minha esposa precisa, né? Então, assim, eu tenho que ser um cara fiel, é difícil ser crente, cara. Não é fácil, né? Não é fácil ser cristão. É um grande desafio. Não, crente até é fácil, mas cristão mesmo, assim, seguir aquilo que está escrito é difícil. Então, nesse livro eu escrevo sobre essas coisas, né? Agora, eu dou aula de tricologia, que é o estudo do pelo e pele, eu dou aula de visagismo, que é o estudo da imagem, né? A imagem de modo geral, principalmente visagismo de cabelo e barba.
e etc, né? No curso a gente tem muita... também tem a parte de química, né? A colorimetria, e tudo isso a gente tem que ter expertise, tem que ter estudado muito a respeito. Sim, né? correto. E para não falar bobagem para aluno, e aluno não sair fazendo bobagem por aí, né? Você precisa cortar o cabelo, Matheus. Pelo amor de Deus, tá feio demais isso, cara. O Matheus da nossa produção, é bem aqui Olha hoje isso, no dia. rapaz. Mas o senhor No você dia não do conhece barbeiro? nenhum barbeiro, não? É? Esse cabra é barbeiro, eu formei lá. ele, rapaz. É mesmo? Ele É e o pai aluno? dele, aluno. Mas eu já vim aqui já, eu gosto de cabelo curtinho também, assim, ó, bem Eu não, o meu eu já jogo pra esquerda, ó, pra direita, tá vendo? Fica bem. O Vande Caruso, né? Olha lá, ó, é até perigoso se perder na careca aqui, né? Eita, ei, Laiarão, mas ó, é importante, né? Hoje você tá em Americana, que você reside, né? Americana. Jardim Colina ali, né? Jardim Colina, Rua Guanabara, 84. Bastante tempo já em Americana? Americanense mesmo ou não? Não, eu sou paulista, natural ali da Moca, lá em São Paulo, Urra meu, né? Eu sou do time do Urra meu. Vim para a Americana há aproximadamente 18 anos. Como é que dá para conciliar, né? Ser barbeiro, escritor, tal, toda essa... Palestrante, blá, blá, blá. Pastor... Deixa eu te falar mix, né? É um mix. A gente falou de foco aqui agora, né? Como é que... É a organização das caixinhas. O homem ele tem na cabeça dele várias caixinhas, né? Etapas, por etapas? Não digo para você que é etapa, porque a etapa ela faz parte do processo, né? Mas são caixas diferentes. A caixa do pastor que lida com o grupo de homens da Batista da Lagoinha Americana é uma caixa. A caixa que lida com o projeto ESES é outra, a caixa que lida com o podcast é outra, e a caixa que lida com a barbearia é outra. O homem ele é muito prático, né? Então eu vou fazer o podcast, eu abro a caixa do podcast e fecho as outras. Ah, sim. Você tá entendendo? Entendi. Eu tô em casa, eu abro a caixa da família e fecho as outras, né? Entendi. Hoje eu tô aqui, o Nilson Araújo, radialista. Após as 13 horas eu fecho essa caixinha. Você fecha a caixinha e vai pra vereança. Entendi, é isso aí, cara. Tá aí, ó. Isso aí. Vai vivendo e aprendendo, viu, Matheus? Por isso que eu digo pra você, a questão da criatividade, muitas vezes, é você deixar as caixas abertas. Quando você tá focado na rádio, as outras caixas têm que estar fechadas. Porque daí o seu nível de criatividade vai focar naquilo que você precisa naquele momento. E a dona de casa que tá ouvindo nós agora, como é que foi? Dizem que a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e o homem não, e aí? Eu vou falar pra você, eu vou falar pra você que esse mito é verdade. É verdade, né? Cara, é verdade. A mulher ela foi dotada, Incrível, foi dotada de uma versatilidade absurda. A minha esposa, ela tá falando com uma pessoa, eu tô ouvindo a conversa dela, ela está fazendo uma outra coisa e ela está falando comigo numa outra coisa. E eu tô no computador e não consigo prestar atenção em nenhuma das três. Lá. Eu só tô no computador. Aí ela fala, mas você não ouviu o que eu falei? Eu falei, cara, eu tava ouvindo você falar com não sei quem e nem prestei atenção. Lá. Eu falei, mas você tem que prestar atenção em mim. Amor, eu presto, mas me chama, fala, é com você. Aí a gente consegue dar essa atenção. Mas a mulher, ela é dona de uma versatilidade incrível, né? E Deus criou ela para isso, na verdade, né? A mulher, quando a Bíblia fala que a mulher é a ajudadora do marido, ela nos ajuda a ser melhores em todo o tempo, ela nos ajuda a enxergar coisas que a gente não enxerga, ela nos ajuda a tomar decisões, ela nos ajuda na tomada de decisões que a gente ia tomar errada. Né? Eu percebi isso já, viu? Né? Com quase 8 anos de casado, aprendi então, isso. Tem um versículo em Provérbios, que fala que a mulher ela é virtuosa. E um barato, esses dias eu estava ouvindo um judeu. Eu de vez em quando eu faço o Shabbat Shalom, ou o Shabbat, que é junto com alguns judeus de sábado, né? Porque eu gosto muito de ouvi-los e aprender com eles. A nossa religião tem a base na religião judaica, então eu tenho que conhecer o judaísmo para que eu possa dar andamento na minha visão de religião. E ele estava falando que virtuosa
Eu não vou ficar falando muita coisa aqui, mas na etimologia da palavra, lá no hebraico, quer dizer opositora. E, cara, qual mulher que não é opositora do marido? Fala pra mim. Ela se opõe a quase tudo. Você fala isso, a primeira palavra dela é não. A segunda é, peraí que eu vou pensar. A terceira ela já vem com os prós e os contras. Eu acho que se você fizer, você vai quebrar a cara. Por conta disso. A opinião delas são importantíssimas, né? Inclusive das suas eleitoras. Você ouvir as suas eleitoras vai fazer de você um cara muito mais antenado com o que as casas, com o que as famílias precisam. Porque às vezes a gente fica naquela de eu vou ouvir o meu eleitor, mas o homem ele é prático, como eu disse. A mulher não, ela pega todas as nuances da necessidade e ela coloca na mesa. É igual os seus clientes lá da barbearia também, né? Também. Tem que ouvi-los, Claro, né? Claro. Se eles são muito de papo ou se eles vão direto e reto, né? Porque Exatamente. tem seus compromissos, tal, né? Exatamente. Tem a gente esses trabalha também, com né? hora marcada. Por quê? Porque justamente os meus clientes, eles normalmente eles são profissionais liberais, empresários, né? Filhos de empresários. É tudo gente com muita atividade. Então, agenda cheia e o camarada ele prefere o horário marcado que é para não ter perda de tempo. É o homem, né? A caixinha do homem. Agora, para quem, por exemplo, quiser conhecer um pouco aí do livro da Antiguidade à Modernidade, como que faz? Tem impresso? É digital? Não, ele é digital. Digital. Ele é digital. E aí... Foi lançado tem um mês e pouco que ele foi lançado, tá com uma vendagem já alta. Tá com o segundo já em o vista, segundo né? tá no forno, né? Mas esse primeiro já tá com uma vendagem alta, graças a Deus, tá com uma boa vendagem. Porque é história, na verdade, né? Então, quem gosta, não é só para barbeiro, quem gosta de história com H, vai ser bastante beneficiado com esse livro, tá? Você precisa comprar pelo Hotmart, né? Você entra na internet e você vai ver no Hotmart que você tem lá os 5.500 anos da história da barbearia, né? Da antiguidade à modernidade. Aliás, foi uma profissão que cresceu muito aí nesses últimos, vamos por aí, 5 anos, 6 anos? Voltou a existir nesses últimos 10 anos. Porque as barbearias meio que se findaram, né? E elas se modernizaram também? Não, elas tinham acabado, né? Elas tinham perdido espaço para os salões de cabeleireiros. Tá. Então o cabeleireiro cortava o cabelo masculino e cortava o cabelo feminino. O barbeiro resolveu fazer um upgrade de vida e ele resolveu montar salões unissex. Com isso, as barbearias que ficaram são aquelas barbearias antigas, daquele senhorzinho velhinho que cortava o cabelo já com mal de Parkinson, era um perigo para a jugular das pessoas, né? Porque E aí, há uns 10 anos atrás, houve um boom muito grande desse negócio, porque um ou dois caras resolveram investir nesse nicho, fizeram barbearias muito bonitas, um deles foi o seu Elias, fizeram barbearias maravilhosas, de bonitas, e os homens voltaram para dentro do ambiente da barbearia. E é claro que o brasileiro, ele não é bobo nem nada, e começou curso de barbearia, barbearias sendo montadas, barbearias que só atendem homens, e etc, etc. E hoje nós temos aí um nicho de mercado muito próspero, muito bom. Você que quer uma profissão grandes boa, profissionais, né? Você mãe que quer uma profissão para o seu filho, nós damos aula lá a partir dos 13, 14 anos. Pra você ter ideia. Nós formamos já os adolescentes. Ô, Jassa, espera aí que após o programa estarei aí, viu? Olha aí, Jassa. Já sabe que vai fazer alguma coisa. Então, esse ramo de atividade, esse nicho de atividade, né, que era um micronicho os salões de cabeleireiros, que eram um micronicho da barbearia, passaram a ser um nicho e a barbearia voltou a ser um micronicho. E hoje é um nicho de novo, né? Porque está muito bem separado ali, né? Salões de cabeleireiros e salões de barbearias. Muito bem. Então, olha, repete para nós então como que a pessoa pode estar tendo conhecimento
aí da aquisição do livro, né? E eu quero agradecer aqui desde já, né, a sua presença. E sempre com portas abertas aqui, viu, mano? Foi um prazer conhecê-lo. O prazer realmente foi uma todo pessoa meu. simpática por demais, né? Poxa, precisa trazer muito obrigado. Mais vezes aqui. Eu venho, tá? eu Tá venho. bom? Pode deixar. Então, para o livro, são os 5.500 anos de história da barbearia. Você pode entrar no Instagram da Carusos Barbearia .escola. E lá você pode me chamar no chat e eu te passo o link direto e você só clica no link e efetua a compra. E vou te falar, hein, muito barato. O valor desse livro hoje, se eu fosse ver pela questão de toda a parte de pesquisa e o tempo, ele deveria estar custando hoje no mínimo uns R$80, R$90. E lá está sendo vendido por R$18,99. Poxa vida, hein? Muito barato. Barato demais. Muito Parabéns barato. aí. Esse é o Vande Caruso Neto. É isso. Olha aí, é americanense, né? Hoje morando lá em Americana, mas é com um trabalho bem amplo aí também da nossa região, né? Quem está te mandando um abraço quem aqui é o Giovanni Nassi. Giovanni Nassi. Meu sócio. Ele acompanha o Nilson Araújo. Tá acompanhando, olha lá. Alô, o Giovanni. Esse garotão bonito aqui, ó. Sei, o Giovanni. Opa! Se eu não me engano, acho que ele mora no América. Já né? ali isso? no América. Terra América, né? Terra América. Terra América. Um grande amigo. Isso, né? Top. Ô, Giovanni, precisa fazer uma visita pra mim aqui. Vem aqui, pô. As portas abertas lá também. Olha né? aí, é só você marcar que ele vem. Menino muito bom, menino com conhecimento absurdo de marketing. Devo um café com ele, viu? Mas, olha lá, ele tá falando que ele vai, ó. Aí, ó. A hora que quiser eu vou. Tá vendo como que é esse relacionamento que nós estávamos Netwave. É isso? Netwave, network, né? E você vai voltar numa próxima oportunidade para falar sobre esses e outros assuntos, viu? Estou à tua disposição. Tá bom? Uma boa sexta-feira para você, um ótimo final de semana. Para nós todos. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe a todos. Olha, eu vou pro intervalo, eu volto já aqui no nosso programa Espaço Aberto, nosso espaço de entrevista. Hoje aqui no Espaço Aberto, conhecendo esse baita profissional, né, o Vande Caruso Neto. Até já! Estamos apresentando Espaço Aberto, uma produção do Grupo Brasil de Comunicação. Brasil FM.